Semana passada acabei pegando uma gripe bem chata, uma sinusite horrível, assim. Fiquei bem mal na segunda-feira, mas hoje já é segunda de novo, então eu resolvi gravar. Mas primeiro eu queria falar que eu consegui pendurar a maioria dos meus quadros aqui em casa. Finalmente eu pendurei tudo sozinha, sem ajuda de ninguém, graças a Deus, deu tudo certo. Eles ficaram na posição que eu pensei, então eles estão bem bonitinhos ali. Ainda tem mais alguns pra pendurar, e eu ainda quero desenhar mais coisa, fazer mais coisa pra pendurar. Eu quero encher essa parede, na verdade, mas já tô bem feliz, porque já deu outra cara pro apartamento. Queria mostrar um pouquinho pra vocês também sobre cada quadro, pra vocês saberem o que significa, onde que eu comprei, onde que eu consegui esses quadros, o que eu fiz, o que eu não fiz, né, vida? Gente, coloquei a tulipa na dieta. Olha o tamanho dessa panchinha! Tadinha, gente. Agora ela tá comendo um pouquinho menos, né, vida? Aqui em Floripa tá um frio do cão, tá muito gelado. Nem se compara, eu acho, com algumas cidades, mas assim, pra mim já tá horrível. Eu prefiro 1000 vezes o verão do que o inverno. Hoje ainda foi um dia bem chuvoso, dia de ficar em casa. Graças a Deus eu trabalho de casa, eu faço home office, então eu pude ficar aqui embaixo das cobertas. Mas cara, que dó das pessoas que tem que sair pra trabalhar nesse frio, nessa chuva, sabe? Eu já fui uma dessas pessoas, inclusive, e é muito ruim mesmo. Gente, eu preciso sair, mas eu já volto até daqui a pouquinho. Começar mostrando pra vocês os quadros que eu pendurei aqui em casa. Esses dois, na verdade, eu comprei juntos. Eles são lá de Londres. Esse aqui é do Parlamento e esse aqui é do Buckingham Palace. Esse quadrinho aqui do meio eu pintei esse ano, então eu gostei muito dele, dessa cor que eu usei. E eu deixei ele bem centralizado pra quebrar um pouco com os outros quadrinhos. Esse aqui de cima é o Frankfurt, eu trouxe de lá também. Esse aqui de cima eu gosto muito, ele é de Praga. Ele, inclusive, tá assinado pelo desenhista que fez. Esse daqui, a história dele, na verdade, foi que eu desenhei esse quadrinho pra uma capa de um convite lá da escola da ilha, que foi a escola que eu estudei. E esses desenhos foram todos enviados para um concurso onde todo mundo da escola inteira podia votar no melhor desenho. E daí eu acabei ganhando. Isso aqui, na verdade, é uma releitura do quadro da Bruxa de Franklin Cascais, né? Eu acabei fazendo em grafite. E eu tava na 7ª série, eu acho. Bom, esse aqui de baixo, ele é um texuguinho. Eu acho que é um texugo, mas foi o meu amigo Rafa que fez. Ele fez há uns anos atrás. Ele desenha muito bem e ele me deu. Então eu resolvi enquadrar e pendurar ali. Aí temos esses 3 quadros bem coloridos aqui. Esse eu fiz já faz alguns anos e eu fiz eles separados, eu não fiz eles pensando em colocar junto, mas ficou legal, assim. Esse aqui de cima é um quadro que eu comprei em Bruges e sim, ele está um pouco mofado, mas eu gosto muito dele, eu gosto muito dessa cidade também, então eu deixei por aí. E aqui temos um quadrinho de Berlim, do Brandenburger Tor, e esse aqui é o Muro de Berlim. Esse aqui embaixo foi um dia que eu fui procurar brechós no centro da cidade, acabei entrando num sebo e o senhorzinho do sebo me deu esse cartazinho. Ele tirou da parede do sebo e me deu. Eu achei muito fofinho, que são vários gatinhos. Então, acabei pendurando aí também. Ó, então fica assim a parede, ficou muito fofinha. E ainda temos esses 2 quadros aqui pra eu pendurar. Esse aqui foi eu que fiz, na minha loucura da minha cabeça. E esse aqui é de Paris. E é isso, eu estou planejando pendurar mais umas coisas loucas aí. Aceito sugestões, deixem aí nos comentários, pessoal, o que vocês acham. Bom, gente, a ideia do vídeo de hoje é eu trazer um pouquinho pra vocês mais sobre a minha vida pessoal, me apresentar de verdade pra vocês, porque nenhum vídeo até agora eu fiz isso, enquanto eu tomo uma tacinha de vinho aqui. E no final eu quero trazer 3 curiosidades ou fatos interessantes sobre mim, assim, só pra fingir que eu sou uma pessoa interessante. Porque confesso, ia ser 5 fatos sobre mim, mas eu não consegui descobrir 5 fatos sobre mim, então eu trouxe 3. E é isso aí. Meu nome é Ana Ruth Preis. Nas minhas redes sociais eu me apresento como Ana Preis só, porque
então não gosto muito do Ruth, mas aqui no YouTube eu tentei abraçar o Ruth e tomar ele pra mim de volta, numa tentativa de ressignificar esse nome, não sei. Vamos ver se vai dar certo. Eu tenho 31 anos, eu moro aqui em Florianópolis, sou nascida aqui em Florianópolis, sou manezinha da ilha, e moro com a Tulipa, que é a minha gatinha. Ela adora participar, então hoje ela tá bem agitada, provavelmente ela vai interromper esse vídeo algumas vezes. Né, Tuli? Ah, inclusive eu tenho uma tatuagem da Tulipa e recentemente eu fiz outra, eu mostrei aqui no vlogão. Se vocês não viram, assistam esse vlog da tatuagem. E fora a da Tulipa, eu tenho mais 5 tatuagens. Então no total eu tenho 6 tatuagens e quero fazer mais se eu tiver dinheiro e tempo, quero fechar meu braço. Hoje eu faço home office, trabalho de casa, ainda bem, porque tá um frio, gente, aqui em Florianópolis, que eu tô, tipo, tendo que ficar de casaco aqui dentro de casa. Tá muito gelado, mesmo dentro de casa, assim, é insuportável. Mas normal, em Floripa é assim mesmo no inverno, e no verão é um calor do cão. E eu amo, assim, eu prefiro muito mais verão do que inverno, né? Outra curiosidade sobre mim que ninguém perguntou, mas eu já trouxe aqui pra vocês. Eu tenho alguns hobbies que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de ler, eu gosto de assistir filmes. Eu amo pintar também, e recentemente eu comecei a correr faz alguns meses. Eu não sair de casa, ir pra feirinhas, ir pra brechós, seja aqui em Floripa mesmo, ou quando eu tô viajando, eu gosto de me meter nas feirinhas e brechós de outros lugares. E assim, resumidamente, eu sou só mais uma mulher solteira, 30 a mais, vivendo em 2025. Entendeu, gente? Hoje ela tá me pulando em cima de mim, quer aparecer também. Meu Deus. Pelo fato de eu ser filha única, eu acho que isso refletiu bastante na minha personalidade. Eu sou uma pessoa bem introvertida, eu amo ficar sozinha, eu amo ficar em casa fazendo isso aqui, tomando vinho, sozinha. E até esse foi um dos motivos que eu comecei esse canal aqui, pra melhorar um pouquinho as minhas habilidades de comunicação, pra ver se eu me solto um pouquinho, saio da minha zona de conforto. Eu era aquela criança que ficava, sabe quando você tá escutando uma música e você fica imaginando o clipe daquela música, como que você faria? Eu era bem essa criança, assim, eu ficava viajando na batatinha, e hoje eu gosto muito de editar e colocar música nos meus vídeos e ficar criando esse tipo de coisa. Eu gosto bastante. Bom, a primeira curiosidade sobre mim é que eu me formei em odontologia pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina, em Floripa mesmo. Formei em 2017, em dezembro. Cheguei a trabalhar como dentista durante uns 3 anos e também cheguei a fazer uma especialização numa área chamada periodontia, que é a área da odontologia que estuda gengiva, faz cirurgias de gengiva, enxerto, trata de doenças gengivais. Foi uma experiência bem interessante. Não foi nada fácil trabalhar com periodontista, inclusive trabalhei um tempo também, mas spoiler, né, como vocês podem ter visto na thumbnail, eu não trabalho mais como dentista. O segundo fato curioso sobre mim é que durante a minha faculdade eu morei por 1 ano fazendo intercâmbio na Hungria. Entre 2015 e 2016 tinha ainda um projeto do governo que se chamava Ciência Sem Fronteira. Então eu me inscrevi, a inscrição foi toda gratuita, inclusive a prova de inglês que eles pediam pra você fazer pra poder passar pro Ciência Sem Fronteira. Eu não paguei nada e eu me inscrevi para uma universidade chamada Universidade de Pécs. Essa universidade, ela fica na cidade que eu morei ali durante 1 ano, que é a cidade que se chama Pécs. Fica no interior da Hungria, não é uma das maiores cidades ali, mas é uma cidade universitária, bem pacata, digamos assim, e foi o ano mais incrível da minha vida de longe. Não me arrependo, acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade de fazer esse tipo de programa, esse tipo de intercâmbio. Infelizmente eu acabei pegando o último edital do Ciência Sem Fronteira, depois foi cancelado. Só teve, na verdade, para mestrado e doutorado, mas para graduação não teve mais. Eu consegui viajar e conhecer muita coisa lá na Europa, e foi inclusive lá que eu percebi que eu queria muito ter aquela vida, morar num lugar diferente, assim. Na época, a minha cabeça era que eu queria morar fora do Brasil para conhecer outros países da Europa e poder viajar muito, né? Hoje eu já tenho uma mentalidade um pouco diferente, porque eu sei que o Brasil é um país muito grande, tem muita coisa para conhecer, e eu não conheço quase nada. Quero muito conhecer outros lugares aqui dentro do país, mas eu confesso que eu ainda tenho muita vontade de morar fora. Floripa é uma cidade incrível e eu gosto muito de morar aqui mesmo, mas morar fora, principalmente na Europa, é um lugar com muita cultura, é muito rico em história, sabe? E com essa vontade eu percebi que com a odontologia ia ser completamente difícil eu ir morar fora, porque pra tu poder atuar como dentista na Europa, você precisa validar todo o teu diploma. Isso envolve tu praticamente fazer todo o teu último ano inteiro de faculdade de novo, pagando aquela universidade caríssimo. E que eu fiquei pensando, nossa, que difícil, né, pra um dentista poder atuar em outro país, é muito burocrático. Será que tem outras formas
formas, né, de poder trabalhar fora. E chegamos ao terceiro fato sobre mim, é que eu fiz uma transição de carreira de odontologia para desenvolvimento de software ou programação. Então hoje eu trabalho como desenvolvedora de software. E sim, gente, é uma mudança muito grande. De fato, eu precisei ter muita coragem para mudar, mas hoje eu sou muito feliz, assim. Eu sinto que o meu trabalho é bem mais valorizado do que era quando eu tava trabalhando como dentista. Foram muitos fatores que me fizeram fazer essa transição de carreira, mas a odontologia, quando tu tá sozinho, digamos assim, quando tu não tem parentes que são dentistas, quando tu começa a tua carreira meio que do zero mesmo, é bem difícil. Também não é respeitado pelos pacientes. O paciente simplesmente não aparecia nas consultas ou até te desrespeitava, não seguia o tratamento porque ele não achava que você era capaz de estar atuando daquela forma. E coincidiu também com o fato de eu começar a estudar por conta, assim, programação. Comecei a aprender HTML, CSS, JavaScript, fiz alguns cursos online gratuitos, seja no YouTube, na Udemy. Tem várias plataformas que você consegue fazer hoje, cursos gratuitos, e aprender programação é muito fácil. Aprendi um pouco de lógica de programação com uma linguagem chamada Python. Isso também coincidiu com a época da pandemia. Então, durante a pandemia, quando eu tinha mais tempo livre, eu estudava mais e aprendia mais. E eu tava me dando bem com aquilo, né? Daí eu acabei me inscrevendo num curso técnico de desenvolvimento de sistemas aqui em Floripa mesmo. Ele era presencial e era noturno. Ou seja, eu trabalhava de dentista de dia e de noite eu ia estudar programação. Eu fiz uma fase desse curso e eu me dei super bem. Comparado com as outras pessoas, eu tinha muita facilidade, sabe? E, gente, sinceramente, programação não é tão complexo assim, pelo menos na minha cabeça. É pura lógica. Se acontece isso, vai acontecer isso, mas se não, acontece outra coisa. Tipo, é muito simples assim, sabe? E esse é o princípio da programação. Tu tem que saber esse tipo de lógica primeiro pra depois avançar, pra aprender algoritmos e estruturas de dados. Mas esse é o primeiro passo pra você se tornar um programador. Mas enfim, eu tava falando sobre o curso técnico. Depois da primeira fase, apareceu um processo seletivo num e-commerce muito grande, assim, uma empresa muito grande, e era pra um bootcamp. O bootcamp, ele funciona assim, você é meio que contratado pela empresa se você passar nesse processo, e você consegue ficar estudando por alguns meses ali dentro da empresa, e se eles gostarem de ti, eles mantêm a contratação e tu entra pra uma equipe como desenvolvedor júnior, né? Que é o primeiro passo da carreira. Só que eu achei que eu não ia passar, porque eu não tinha experiência nenhuma. Na época eu tava procurando um estágio pra fazer por meio período já. Eu pensei em fazer meio período dentista e meio período estágio de programação. Acabei me inscrevendo nesse processo e acabou dando certo, sabe? Eu realmente achei que eu não ia passar. Eu acho que o fato de eu ter sido dentista foi um diferencial, porque, querendo ou não, quando tu trabalha como dentista, tu tem que ter algumas habilidades de comunicação também. Tu precisa conseguir conversar com alguém que tu nunca conversou antes na vida, ensinar aquela pessoa a fazer a higiene bucal dela, convencer ela de seguir o tratamento, de fazer a parte dela em casa, mostrar como que faz. Então tu tem que ser muito claro na tua explicação e tu tem que conseguir passar uma explicação pra alguém que é leigo, né, naquele assunto. Então esse foi um ponto que eu acho que eu tive de vantagem nesse processo seletivo, eu acabei passando e trabalho lá até hoje, na verdade. Já faz mais de 3 anos que eu tô nessa empresa como desenvolvedora e tô bem feliz. Eu gosto bastante de trabalhar com programação, acabei me dando super bem. Tem outras vantagens que vêm junto, por exemplo, trabalhar como home office. Hoje eu trabalho de casa praticamente todos os dias. A gente precisa ir pra empresa uma vez a cada 3 meses só. Eu acabo indo um pouquinho mais porque acaba que tem um escritório muito perto aqui de casa, então eu tento ir mais ou menos uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas eu tento ir presencial. Se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais sobre como que foi essa transição de carreira em detalhes, indicação de curso que eu fiz na época, indicação do que tá em alta hoje na área da TI, na área da programação, porque, querendo ou não, de 3 anos pra cá mudou bastante coisa. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, daí eu peço pra vocês deixarem comentários aqui embaixo, pode deixar pergunta, qualquer coisa sobre essa questão, que daí eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. E se vocês quiserem também saber um pouquinho mais sobre a minha vida, que não seja relacionado a nada disso que eu falei, se vocês têm curiosidade, pode perguntar também, que a minha vida é um livro aberto. Não tenho problema nenhum em falar sobre nada. E é isso, gente. Até a próxima e beijos.